Polares Pensadores. Tudo que eu disser agora talvez combine com o modo de ser e de viver de muitas pessoas, porque eram vivências minhas e que eu não percebia no meu dia a dia que tudo isso eu vivenciava. Porque a rotina era tão grandiosa que eu não parava em nenhum momento, quase que em nenhum momento, para pensar sobre a minha vida, pensar sobre as minhas atitudes, pensar sobre as minhas falas, pensar sobre os meus comportamentos. Era tanta coisa para ser feita o tempo todo, um ritmo tão frenético, que para olhar para mim, o tempo era quase que nenhum. Então o Ho'oponopono, ele tirou da minha vida, ele tirou, e eu dou graças por ter tirado, algo que me fazia muito mal, era sentir culpa. E eu não sei por que eu sentia tanta culpa no dia a dia da minha vida. Eu sentia culpa pelo que eu fazia, que podia ter sido melhor, pelo que eu não fazia, pelo que eu disse, pelo que eu não disse, pelo que eu poderia ter vivido e não vivi. Sabe? Era um absurdo. A minha mente era um absurdo. E com a prática continuada do Ho'oponopono, esse sentimento de culpa eu já não tenho mais e já faz tempo. Hoje eu já não me tenho mais esse sentimento pesando em mim. E que antes eu sabia que eu tinha, mas eu sabia que eu tinha, mas eu não sabia lidar, eu não sabia, e ao mesmo tempo que eu não sabia lidar, eu jogava para baixo do tapete, como se dizendo assim, sempre depois se resolve. Era esse o meu modo de vida. A segunda coisa que o Ho'oponopono tirou da minha vida, uma outra perda do Ho'oponopono, foi o sentimento de vítima. Eu sempre fui muito vitimista, e esse sentimento de vítima eu não percebia que eu tinha. Eu era vítima e não percebia. E infelizmente, muitas pessoas estão nesse mesmo lugar e não percebem esse modo de ser, que não favorece em nada a nossa vida. É um ato que está sempre corroendo o que é melhor em nós e a gente não percebe. E eu não percebia. E o Ho'oponopono tirou de mim. Foi uma perda que o Ho'oponopono causou na minha vida. Esse sentimento de vítima, e eu dou graças a Deus por ter saído da minha vida. Esse sentimento tão pesado de vítima. Outra coisa que o Ho'oponopono me fez perder foi aquelas atitudes dramáticas, sabe? Drama. O drama saiu da minha vida também, foi uma perda. E essa perda só trouxe benefícios para mim. Porque eu era uma pessoa assim. Eu mesmo me zoava por tão dramática que eu era. E eu zoava a minha vida como um todo. Eu brincava com as coisas que não davam certo. Eu brincava com os sonhos não realizados. Eu zoava com aquilo tudo, sabe? E esse zoar era para não ficar tão chateada e tão triste por aquilo que eu desejei tanto, por poucos minutos no meu dia, não ter se dado na minha realidade. Para você ver como a prática do Ho'oponopono é muito importante. A quarta coisa que o Ho'oponopono tirou da minha vida definitivamente também, o não merecimento. Esse sentimento de não merecer era pesado também em mim. Só que, ao mesmo tempo que era pesado, eu não olhava para isso. Era algo comum. Era como se fosse comum o não merecimento. Sabe? Era como se fosse comum a todas as pessoas o não merecer. Era algo tão difícil de lidar e, ao mesmo tempo, tão comum. Tão comum. Em todas as minhas áreas de relacionamento com todas as pessoas. Então aquilo não me causava nenhum constrangimento, não merecer, não se sentir merecedora, sabe? Então, o Ho'oponopono foi limpando, o Divino Criador foi limpando a minha mente. O Divino Criador me conhece, ele sabe tudo que existe no meu subconsciente. A graça do Ho'oponopono é sobre isso, a benevolência do Ho'oponopono é sobre isso. O Divino nos conhece melhor do que nós mesmos a nós. Então,
é algo tão primoroso, é algo tão incrível que acontece na nossa vida quando a gente vai para a prática do Ho'oponopono, consciente da prática, diária, compromissada, fazer o Ho'oponopono todos os dias. E eu era compromissada com a prática. Como eu já disse em inúmeros vídeos aqui no canal, eu era muito compromissada com a prática. Então, esse compromisso com a prática foi moldando uma realidade no meu modo de vida totalmente diferente. Então, não merecimento. Depois, de repente, eu acordei tão bem e me sentindo sim merecedora. Me sentindo sim merecedora. E esse sentir sim merecedora abriu um leque de possibilidades muito grande na minha vida. E as coisas começaram a se precipitar na minha vida muito mais lindamente e favoravelmente. Outra coisa que eu fazia comigo sem perceber era comparações. E junto com essas comparações eram autocríticas muito pesadas, autojulgamentos muito pesados. Junto com a comparação vinha um outro sentimento que eu vou dizer para você, às vezes era difícil de lidar. Eu me culpava por me sentir, por ter esse sentimento. A comparação brotava em mim um sentimento muito grande de inveja, de muitas situações e até de pessoas. Então eu não tenho nenhuma vergonha de falar, sabe? Então essas profusões que acontecem dentro de nós e que a gente vai sempre sabotando, sempre jogando para baixo do tapete e que vai descortinando na nossa vida situações em que a gente às vezes não percebe que a gente está ali envolvido, porque eu era praticamente uma cega, parecia que eu tinha uma venda nos meus olhos. Parecia que eu tinha uma venda nos meus olhos. Eu não entendia certos porquês que se davam na minha vida. Eu não entendia. Só fui entender muito tempo depois da prática do Ho'oponopono. Outro item que o Ho'oponopono tirou da minha vida, eu considero uma perda, eu dou graças por essa perda, foram pessoas. Muitas pessoas que faziam parte do meu ciclo de conveniência, de convivência e, olha, simplesmente saíram. Simplesmente deixaram de fazer parte. E eu vou dizer para você, não me fizeram falta nenhuma. Outra coisa que o Ho'oponopono me fez perder, e eu dou graças, muitas graças por isso, era uma raiva. A raiva que eu tinha dentro de mim. Era como se fosse um vulcão sempre em estado de pré-erupção. Era uma raiva que eu tinha contido em mim. E essa raiva às vezes era difícil de mesmo lidar. Então eu chorava muito. Eu chorava muito sozinha. Muitas vezes chorava sozinha. E eu me culpava ao mesmo tempo por me sentir daquela forma. Como é que pode ter tanta raiva de tantas coisas? Se por outro lado eu me sinto tão abençoada por outras. Você está entendendo? Eu era esse mix de pessoa. Sabe? Totalmente controversa. Eu era assim. Outra coisa que o Ho'oponopono tirou de mim foi uma perda. Positividade tóxica. O Ho'oponopono tirou isso tudo de mim. Eu era aquela pessoa que fazia, sim, decretos, que eu tinha, assim, uma facilidade. Eu lia livros, como eu já compartilhei contigo aqui algumas vezes. Eu lia livros extraordinários, achava aqueles livros maravilhosos. Eu ficava pensando na mente prodigiosa de quem escreveu aquele livro. Eu pensava, nossa, já pensou? Que privilégio das pessoas que convivem com esse ser, que na época era Joseph Murphy, Joe Dispenza, Napoleon Hill, na época era Bob Proctor, na época era, quem mais? Joe Vitale. Eu ficava pensando, nossa, Neville Goddard foi muito depois do canal, que eu abri o canal, que eu tive conhecimento, acesso ao conhecimento de Neville Goddard. Então, assim, gente, tudo isso parecia que existia uma barreira entre mim e esses acessos, sabe? Tudo que estava contido naqueles livros, que eu achava maravilhoso, mas aquela barreira subconsciente me impedia
de alçar voos, porque eu estava totalmente intoxicada. O que adiantava ficar 5 minutos, 10 minutos por dia ali agradecendo, que também era da boca para fora, porque ao mesmo tempo que eu agradecia, eu ficava pensando em tantas coisas que eu sentia falta e que eu queria ter, e que eu queria poder desfrutar e não desfrutava. Então era uma coisa que quase que confusa dentro de mim. E o Ho'oponopono me fez perder esse sentimento e abriu o meu leque para o outro lado da vida, que é a gratidão. O sentimento profundo de gratidão. Que se não fosse a gratidão hoje na minha vida, pelo simples copo de água, como eu já cansei de dizer para vocês, essa simplicidade que hoje eu amo e que faz de mim uma pessoa totalmente diferente do que eu era, muito mais feliz, mais tranquila, muito mais em plenitude sempre. E o Ho'oponopono foi o único que me fez, que me moldou essa realidade. Então, eu tenho muito a agradecer a prática do Ho'oponopono. Outra coisa que o Ho'oponopono tirou da minha vida, definitivamente, mas eu digo definitivamente, a desarmonia. Principalmente quando gotas de orvalho e lápis com borracha chegaram na minha vida, o sentimento de harmonia tomou conta de muitos momentos da minha vida. E esse sentimento de harmonia, ele se revela tão prodigioso, tão incrível, tão abençoado, que eu não tenho palavras para mensurar para você. Então, as orações de Morna Simeona contribuíram infinitamente com esse processo. As orações de Morna Simeona, elas são como se fosse uma água fecunda no meu processo de mudança de realidade, de limpeza de memórias. Então, tudo isso contribuiu para que hoje essas perdas se transmutassem em bênçãos, que não seria possível se esses sentimentos controversos e destrutivos tivessem continuado a permear o meu campo. Eu continuo no processo de limpeza de memórias diário, sim, e eu já disse inúmeras vezes para vocês aqui no canal que até o último dia aqui dessa estação de vida eu estarei sempre em processo de limpeza de memórias, porque é como o Dr. Hugh Lane diz, nosso banco de dados ele é totalmente complexo e ao mesmo tempo muito grande. Nós estamos convivendo com pessoas o tempo inteiro. Então, esse constante processo de limpeza de memórias faz total sentido na vida de todo mundo que ousou fazer diferente. E foi a prática do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, a ferramenta lápis com borracha, gotas de orvalho e tudo que eu compartilho com você moldaram a realidade totalmente diferente na minha experiência humana. E eu estou com constante processo de mudança. E o maior bônus de Deus, o divino tirou tudo, essas perdas foram tão importantes para mim, foi como se fosse uma lapidação. E essa lapidação me fez lembrar algo extremamente valioso e importante. Da onipotência, da onipresença e da onividência divina, não só na minha vida, na vida de todos nós. Todos nós, filhos amados, queridos e abençoados dele, todos nós temos ele dentro de nós. E essa lembrança, esse lembrar contínuo de quem eu sou filha, ele faz com que uma mudança de realidade na minha vida se torne realmente incrível, abençoado e poderoso. Então, lembrar quem eu sou foi um presente divino que o Ho'oponopono me deu. Lembrar que eu sou a amada, abençoada e querida filha do Criador.
Sim, o Ho'oponopono que me deu esse presente. E junto com essa cereja de presente em cima de um bolo tão maravilhoso, todos os conhecimentos que até então estavam ali sem entender, confusos, assim, no meu subconsciente, eles foram emergindo, e eu fui lembrando de coisas, fui sentindo aquilo que eu tudo, nossa, mas é verdade, eu lembrei que eu li livro tal, lembrei que eu vi uma palestra tal do professor tal, lembrei que sim, eu já ouvi sobre isso e faz total sentido hoje. E é sobre isso que o Ho'oponopono é. Lembrar quem realmente somos e amar quem realmente somos. Somente de você lembrar quem você é e saber quem você é, brota naturalmente, vem de presente sentimentos que só abençoam a nossa vida, que tornam a nossa jornada infinitamente mais alegre, feliz, prazerosa. A gente fica perigosamente feliz, perigosamente alegre, perigosamente inteligente. Porque o Ho'oponopono é aquele ingrediente que nos torna conectado diretamente ao Criador. É sim. E eu tenho certeza que todos nós aqui, todo mundo que assistir esse vídeo vai lembrar de fases da vida em que ela se sentiu assim. E às vezes inconsciente, gente, a maior parte das coisas que eu falei, eu vivia inconsciente. Eu não sabia que eu estava no drama, eu não sabia que eu estava no vitimismo, eu não sabia que eu estava vivenciando o não merecimento. Outra coisa que eu não vivenciava, responsabilidade, autorresponsabilidade. Eu não vivenciava. Eu culpava muito a mim e eu também culpava muito o outro. Entende? Eu também culpava muito o outro. E quando o Ho'oponopono veio para a minha vida, o senso de autorresponsabilidade foi uma das dificuldades mais gigantes que eu enfrentei. Porém, com a prática, com a insistência, a não desistência, a insistência da prática que tornou tudo infinitamente mais leve, mais feliz, mais prazeroso no meu dia. Aí vem toda a somatória de todo o conhecimento que a gente vai armazenando durante a nossa jornada e você vê, nossa, realmente, não ter deixado a prática foi muito importante no meu processo de lembrar quem eu sou realmente e amar quem eu sou e olhar nos olhos, no espelho, como já disse para vocês fazerem algumas vezes aqui no canal. Olhar no espelho e ter a coragem de dizer, no fundo dos meus olhos, eu ter a coragem de dizer, Divino Criador, eu te amo, pro espelho. Ah, dizer pro espelho, Divino Criador, eu te amo. Sim. Dizer, eu te amo para tudo, sim. Sou grato, eu te amo para tudo, sim. Inúmeros depoimentos se somam aqui no canal de todas as práticas do Ho'oponopono. Então, convido você a dar uma olhadinha nos outros vídeos também. Nas orações de Morna Simeona, nas minhas orações, porque é muito importante na meditação da criança interior, que é muito importante esse mergulho dentro de si mesmo e permitir que o Divino Criador, veja bem, dar a permissão para que o Divino Criador transmute todo o seu subconsciente, tudo que está, porque tudo que eu falei agora para você, que o Divino Criador me fez perder, estava uma coisinha atada à outra. O ódio, a raiva atada à desarmonia, que estava atada à insegurança, porque eu não me achava merecedora, que estava atada ao meu vitimismo, que estava atada a meus dramas, que estava atada à minha culpabilidade, naqueles momentos que eu tinha inveja, naqueles momentos que eu não entendia nada, no meu positivismo tóxico, enfim. Uma coisa que leva a outra, que se amarra a outra, que se amarra a outra, e de repente você não se entende, por que eu tô assim? E hoje eu respiro leve, me sentindo livre, me sentindo querida, amada, protegida e abençoada. Sim,
pelo Pai de todos nós. Meu desejo é que todos sintam, respirem levemente e saibam, sim, que são os amados, queridos e abençoados filhos do Criador. Lembrem-se sempre que são. Isso muda a nossa realidade. Nós somos nobres filhos, amados filhos, queridos filhos e abençoados filhos. Lembrar isso, sentir isso no profundo do seu ser, muda uma realidade. Você passa a falar diferente sobre você. Você passa a pensar diferente sobre você. Você passa a agir diferente sobre você. Quando eu me permitir pensar, falar e agir e escrever diferente sobre a minha vida, o jogo virou. O jogo virou. E me sentir amada pelo Criador é realmente o maior presente que o Ho'oponopono me deu. Então, as perdas, dou graças. Dou graças. Meu ganho principal com a prática é saber que eu sou a bem-amada, querida e abençoada, filha do Criador. Deus em mim habita. Então, eu sou também uma deusa. Deus em ti habita. Então, você também é um Deus, uma deusa. Por que a gente tem tanta dificuldade em lidar com essa magnitude que somos? É treinar, treinar, treinar. E esse processo de treinamento é diário, mas vale a pena. Vale muito a pena. E assim é. Divino Criador, limpa em mim, com gotas de orvalho, todas as memórias compartilhadas e transmute todas essas energias na mais pura luz. E assim é. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Divino Criador, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sou grata. Eu te amo.